fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o pré-candidato à Prefeitura de Sete Lagoas, deputado estadual Douglas Melo, do MDB. Bom dia para o senhor, deputado. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, e a todos da Rádio Super. É sempre um prazer estar de volta participando desse programa com tamanha audiência. Bom dia, deputado. Deputado, a gente começa falando do assunto que é pauta, né, já há alguns meses e que, claro, é o assunto mais importante, que é o coronavírus. Hoje a gente trouxe aqui no Super N que Minas anunciou que adia mais uma vez a onda amarela, então outros setores da economia, eles não vão ser reabertos para aquelas cidades que adotaram. Como que o senhor tem acompanhado as atuações do Estado em relação à pandemia? Inclusive, Thalita, a minha cidade, ela foi obrigada a adotar o Minas Consciente justamente porque o Ministério Público entendeu que aqui não tiveram os investimentos necessários e por isso deveria-se seguir aquilo que o Minas Consciente sugere. Bom, eu acho que o coronavírus, ele traz principalmente para a política brasileira um alerta muito grande, né, que nós temos uma democracia muito nova, é claro que ainda estamos ajustando as coisas na política como elas devem ser, mas houve um desencontro muito grande, principalmente em relação a todos os governos. E nós estamos acompanhando cada prefeito lidando com a situação da sua forma, muitos prefeitos lidando com uma certa eficácia, conseguindo realmente combater, tendo sucesso no combate ao coronavírus. Temos governadores que estão tendo sucesso e, por outro lado, a gente vê que o próprio governo federal está tendo que ajustar-se, né, para conseguir vencer esse desafio. Eu acho que a falta de informação e como não houve desde o início um só contexto para combater a pandemia e num país continental como o nosso, nós corremos um grande risco. E esse aumento que nós tivemos no Brasil e principalmente de número de mortes partiu principalmente da desorganização de uma política que não conseguiu em um momento como esse falar uma só língua num combate. Acho que você liberar cada prefeito para agir da sua forma, cada governador agindo da sua forma, é um grande risco. Tivemos erros e tivemos alguns acertos em relação à pandemia. Então, na opinião do senhor, foi um erro cometido pelo governador Romeu Zema o fato de ter dado essa liberdade aos prefeitos. É algo que o governo tem dito como muito positivo até. O senhor não concorda muito com essa tese pelo jeito, né, deputado? Olha, até que eu não coloco a culpa no governador Romeu Zema e sim. Eu acho que a política de uma forma geral, né, a política adotada para se combater o coronavírus, está certo que o Brasil também ele está tendo que no meio do caminho, no meio da viagem, a lidar com essa situação, mas eu acredito que em todo o Brasil deveria ter se adotado essa questão, porque os próprios prefeitos eles ficaram muito perdidos. Nós temos prefeitos que são capazes de estar no cargo, mas tem outros que estão tendo uma dificuldade muito grande. E por mais que se esforcem, não sabem lidar com uma pandemia como essa. E quando simplesmente, né, os próprios governadores, eles agem, cada um agindo de uma forma, você perde o controle de como deve se gastar, qual é a linha que deve se seguir em relação à pandemia. Alguns falam, não, vou seguir a OMS, outros acreditam que o Ministério da Saúde é que deve ditar as regras. Aí, alguns acreditam que no seu município é que as regras estão corretas. Isso acabou trazendo uma desinformação muito grande. Há município em que o cidadão acha que não deve usar máscara, que não deve fazer higienização. Tem gente que acha que a pandemia é mentira. E nós tivemos toda essa confusão gerada, em minha opinião, justamente porque no início não houve um planejamento emergencial para se lidar com um assunto tão sério. Por isso que, para mim, faltou uma organização de uma forma geral. Deputado, antes da gente falar um pouco dos desafios de Sete Lagoas, já que o senhor é pré-candidato à prefeitura da cidade, eu queria falar de um outro assunto que está gerando bastante polêmica e vai gerar nos próximos dias. Inclusive está ocorrendo agora, neste momento na Assembleia, uma reunião na CCJ, que é a comissão mais importante da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, na discussão da reforma da Previdência enviada pelo governo do estado para a Assembleia, uma reforma que atinge, claro, os servidores estaduais mineiros. Primeiro eu queria saber se o senhor concorda com essa proposta que foi feita e que está sendo levada adiante do fatiamento da votação, e segundo, qual a opinião que o senhor tem a respeito dessa reforma que traz aumento de alíquotas de contribuição para os servidores públicos estaduais, mas que também tem um quê de reforma administrativa, porque muda muito, por exemplo, a estrutura de quinquênios, adicionais por produtividade e outros adendos, às vezes, que os servidores têm.
Olha, eu acho que tudo tem que ser estudado, né? Que toda matéria, principalmente, que gera impacto para a população, ela demanda um debate muito forte, muito intenso dentro da Assembleia. Infelizmente, por essa pandemia, as reuniões não estão sendo presenciais e eu acho que aí já é um fator de muito risco que nós vamos ter para, neste momento, votar a reforma da Previdência. O grande problema, para mim, primeiro que nós temos um ambiente hoje que ele não é sadio, Rodrigo, para se votar uma reforma. Por que eu digo isso? Porque nós temos vários servidores que estão passando por problemas junto ao Estado e alguns dos problemas já vêm de muitos anos. Por exemplo, a educação tem uma discrepância enorme. Nós temos casos da educação que são inacreditáveis, né? Problemas antigos em relação à progressão da carreira. Temos problemas relacionados à segurança pública, onde que houve também ao longo dos anos muita defasagem. Ao mesmo tempo, nós temos os profissionais da saúde que hoje, né, e mais do que nunca, sempre foram, mas hoje, com tudo isso da pandemia, são os nossos heróis. E aí mexe também no direito desses profissionais. Então, para mim, esse ambiente hoje, ele não é um ambiente bom para o governo propor a reforma da Previdência. Não estou aqui entrando no mérito se o governo está certo ou errado. Eu acho que quem está com a máquina pública é que sabe o que realmente está passando. Mas não dá para negar que é um momento muito complicado, né, para se propor algo desse tipo. Estamos em meio a uma pandemia onde que as pessoas não sabem como será o amanhã e não é fácil simplesmente você explicar, né, para o servidor público que a culpa daquilo que não deu certo das contas do Estado ser dele. Eu nunca achei que a culpa ela é do servidor. Por isso que tem que haver muito estudo, é um assunto polêmico, sim. Eu posso dizer que esse assunto ele vai gerar muita polêmica ainda, mas que nós devemos ter um cuidado muito grande, porque conforme disse outro dia o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, o servidor público não é o vilão do Estado. Ainda falando, já falando, né, deputado, sobre a sua pré-candidatura em Sete Lagoas. Como que o senhor vê a atuação da prefeitura de lá em relação ao combate ao coronavírus? E o que o senhor acha que vai ficar para o ano que vem, já para o novo governo ou para o prefeito que também pode ser reeleito, né? Uhum. Olha, Thalita, quando a gente está de fora, né, quando não está dentro da máquina pública, a gente tem visão, né, mais ampla de erros e acertos que acontecem. Como eu disse no início da nossa entrevista, eu acho que uma das cidades que sofreu muito pela falta de instrução dos governos como deveria se agir foi Sete Lagoas. O primeiro ponto que eu queria citar é que o governo federal nunca liberou tanto dinheiro para a saúde como vem liberando agora. E, ao mesmo tempo, nós temos situações em que os prefeitos não sabem como usar esse dinheiro e começam justamente a economizar aqueles repasses que eles faziam todo mês para a saúde, começam a economizar para realizar algum tipo de obra. E foi uma coincidência ruim que a pandemia ela chegou no momento da eleição, no ano eleitoral. Então isso faz com que alguns políticos se preocupem muito em fazer algumas obras para chamar a atenção da população. Mas aí que vem um grande problema e Sete Lagoas está passando por isso. Porque quando o governo federal ele fez esses repasses, e eu volto a dizer que eu nunca vi o governo federal repassar tanto valor para a saúde como vem repassando agora, eu acho que cada prefeito deveria ali ter pensado, principalmente Sete Lagoas, que é gestão plena da saúde, aqui tem a responsabilidade de cuidar da saúde desses municípios aqui da região que pagam por isso. Sete Lagoas deveria ter imediatamente feito o que Betim fez. E Betim, para mim, talvez seja o modelo hoje que nós temos em relação ao combate à pandemia. Criasse o hospital de campanha e não ficar esperando o aumento do número de casos para depois se fazer isso. Porque o que o governo federal pensou lá no início foi justamente sobre isso. Vamos dar aos municípios as condições de aumentarem os seus leitos de UTI, porque se realmente explodir o número de casos, não vai faltar leito nos municípios. E acho que Sete Lagoas está sofrendo muito com isso, porque a prefeitura ficou esperando e o comércio precisando trabalhar, não é para menos. E quando abriu-se o comércio, o Ministério Público viu que os investimentos não foram feitos, que o dinheiro federal ele havia sido repassado, mas aí o Ministério Público entendeu que Sete Lagoas deveria se fechar imediatamente até esse número de leitos ele ser construído. Agora o comércio está pagando muito caro por isso, está sendo obrigado em sua grande parte a estar fechado
temos hoje, né, uma média de 15, ontem, se eu não me engano, foram 18 casos confirmados para a cidade, e falta-se esse número de leitos para atender ao pedido do Ministério Público e para atender também a população, e lembrando que é toda uma região. Acho que o que vai ficar, né, para o ano que vem, primeiro, o prefeito que não soube lidar com essa situação e entendeu que esse dinheiro da saúde, ele deveria ser investido justamente no combate à pandemia, isso lá na frente vai custar muito caro, porque o prefeito, ele perde uma oportunidade de ter mais leitos de UTI, porque se ele aumenta agora, isso fica para a saúde do seu município, e ao mesmo tempo nós teremos problemas nas contas públicas. Por quê? Se o município principalmente tiver problemas econômicos, como vamos ter aqui em Sete Lagoas com o fechamento do comércio, a arrecadação caiu e várias lojas não vão conseguir ser reabertas novamente. Voltando a fazer esse paralelo com Betim, que é uma cidade muito parecida com a nossa. Betim fez o dever de casa certinho, criou o seu hospital de campanha, hoje tem o domínio de quando abre ou fecha o comércio, não quebrou o comércio local, pelo menos a informação que eu tenho. Já Sete Lagoas hoje vive um caos instaurado, comércio desesperado, os lojistas principalmente, porque o dinheiro não foi usado no momento certo. E neste momento, comprar respirador ficou algo quase que inviável. Primeiro que as empresas não estão entregando e o pior é o valor hoje que um respirador está custando. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, Sete Lagoas no combate ao coronavírus. Posso dizer que ainda perdida em meio à turbulência. Experiência na Assembleia. A melhor que um político possa ter. É um local extremamente organizado e Minas traz muito desafio para quem realmente quer aprender a fazer o certo. O seu principal desafio na disputa pela prefeitura? Meu principal desafio é mostrar que essa cidade não é uma cidade quebrada que eles mostram ao longo dos anos. Sete Lagoas tem um potencial gigante. O que nós precisamos aqui é tirar as correntes do coronelismo e propor algo novo, porque as pessoas estão esperando isso. Minas no combate ao coronavírus. Minas no combate ao coronavírus, eu posso dizer que até então a gente fica meio na dúvida se está indo bem ou mal, porque ao mesmo tempo que os números parecem bons, se apresenta também como um dos estados que menos testa. Então eu posso dizer que para fazer essa avaliação mais concreta, é melhor esperarmos os próximos dias e termos os dados reais, porque se não testar, não tem como saber a eficácia do estado no combate ao corona. O atual prefeito Duílio de Castro. Posso dizer que está tentando fazer o melhor, né? Acho que ele está tentando acertar, mas está tendo muita dificuldade, até porque está lidando com uma máquina muito grande e ele talvez não tenha tido tempo para se preparar para isso. Deputado estadual Douglas Melo, do MDB, também pré-candidato à Prefeitura de Sete Lagoas. Obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço, Thalita, agradeço também, Rodrigo, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que precisar, nós estaremos à disposição. O que eu posso dizer para o povo mineiro é que nós vamos vencer esse momento complicado pelo qual estamos passando, e a Assembleia vem fazendo o seu dever de casa muito bem, reduziu a verba indenizatória, vem propondo ações todos os dias através dos seus deputados, e tomara que o mais breve a gente esteja livre de tudo isso.